Olá, amados, boa noite, graça e paz. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 13. Vamos entender a história do profeta de Deus que desobedeceu às ordens do nosso Deus e foi morto por um leão. Vamos entender tudo o que aconteceu aqui nessa passagem e o quanto é grave nós desobedecermos aos mandamentos e às ordens do nosso Deus. Eu sou o mensageiro SE Felipe. Todos os dias estamos aqui com vídeos para edificar você e sua família. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui, o YouTube mandar esse vídeo para o seu celular para edificar você e toda a sua família. Então a nossa lição de hoje, o nosso mergulho na palavra, o nosso alimento diário está no livro de 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1, nos diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão, que era um rei pagão, estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incensos, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão, que era o rei ímpio, estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. O próprio rei Jeroboão, amado, que era um rei totalmente ímpio, ele levantou a sua mão para pedir aos seus súditos que pegassem o profeta de Deus, o espancasse e o matasse. Só que no mesmo momento que ele levanta as suas mãos ficam totalmente secas, imóveis. Vamos ver aqui no versículo seguinte. E sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E levantou a mão para ameaçar o profeta de Deus. Mas a sua mão que estendera contra o profeta se secou, e não podia tornar a fazer movimento com suas mãos. E o altar se fendeu, e a cinza derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao Senhor de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. A gente percebe, amado, que as pessoas ímpias, elas não querem saber de Deus, mas basta a primeira provação para elas começarem a rogar o nome do Senhor. A gente percebe que o rei Jeroboão, totalmente ímpio, quando ele percebeu que suas mãos estavam totalmente secas, ele pediu ao profeta de Deus que rogasse para que Deus restituísse a sua mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe restituiu. A mão dele voltou ao normal, ficando como antes. Versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e te darei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei ímpio: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Ele não podia, amado, nem beber água, nem comer pão das terras daquele rei ímpio,
Só que a gente vai perceber nos versículos seguintes que esse mesmo profeta ele vai desobedecer às ordens de Deus, e vamos acompanhar o que vai acontecer com esse profeta. Versículo 9: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, bem como as palavras que disseram ao rei. Tudo contaram ao seu pai. A gente vai perceber, amado, que esse profeta aqui, esse outro profeta aqui, esse é um falso profeta. A gente vai entender que esse homem ele foi usado pelo mal. E disse-lhe seu pai por que caminho ele foi, e seus filhos lhe mostraram o caminho por onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: preparai um jumento. E prepararam um jumento, e o seu pai, o profeta, aquele que vai ser usado pelo mal, ele vai tentar convencer o homem de Deus. E foi atrás do homem de Deus, achando-o assentado debaixo de um carvalho, de uma árvore. És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sim, sou eu. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Olha só, amados, o mal usando aquele falso profeta para convencer o profeta de Deus a quebrar o juramento que ele tinha com o nosso Deus. O nosso Senhor, ele falou para o profeta de Deus que não era para ele comer pão nem beber água daquele lugar, só que ele vai quebrar as ordens do Senhor, ele vai desobedecer. Versículo 15: então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém o profeta de Deus disse: não posso voltar contigo, nem estarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água deste lugar. E o homem do mal continuou insistindo até que o convenceu, amados. Versículo 17: porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta. Olha só o mal convencendo, ó. O mal começando a colocar as garras de fora. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou. Olha só, amados, ele mentindo para convencer o homem de Deus. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. A gente percebe, amados, como o mal ele começa a usar as pessoas. O homem de Deus, o profeta de Deus, em seus caminhos, e o mal, ele usa um outro profeta para convencer o profeta de Deus a sair dos caminhos de Deus. Vamos ver as consequências do que aconteceu com esse profeta de Deus. Versículo 19: assim voltou com ele, olha só, convenceu o homem de Deus. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Olha as consequências, amados. Porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera para não comer. Não comerás nem beberás água, o teu cadáver não estará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e bebeu, montou no jumento e o profeta saiu. Aquele homem de Deus, o outro profeta mau,
que mentiu para ele, preparou um jumento para ele voltar, amado, pelo caminho. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu, montou no jumento e voltou. Este então se foi, porém, um leão no caminho o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto do cadáver. Olha só, amados, que mal. Aquele homem de Deus, aquele profeta, ele desobedeceu uma ordem que o nosso Deus falou para ele não fazer. O nosso Deus falou para ele: não coma pão nem beba água deste lugar, que este lugar é um lugar pagão. Só que ele desobedeceu, amados. E a gente percebe aqui que o leão o devorou, o matou, aquele homem de Deus, e deixou o jumento totalmente intacto. A gente percebe que realmente é a mão de Deus castigando aquele profeta. Então a gente tira lições aqui para aplicarmos em nosso dia a dia, que desobedecer as ordens e os mandamentos do nosso Senhor Deus, nós pagamos um preço caro, amados. Não compensa você sair dos caminhos, nem dos mandamentos de Deus. Você muitas vezes paga com a sua própria vida. Então vamos agradecer e vamos orar ao nosso Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que nós nunca venhamos a sair de seus caminhos. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, meu Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, por me fazer entender, meu Pai, que nós nunca devemos sair dos teus caminhos, meu Pai. Que a partir de hoje, Senhor, que o Senhor fortaleça e aumente a minha fé, para que eu permaneça por toda a minha vida, meu Pai. Não só eu, mas toda a minha família. Que estejamos sempre em teus caminhos, nos caminhos que o Senhor quer que nós estejamos por toda a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor nos fortaleça para que nós nunca venhamos a sair nem para a esquerda nem para a direita, porque o nosso foco está na frente, meu Deus. O nosso foco é o Senhor. Então que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, para que nós possamos ser mais fortes em nossa fé e permanecermos sempre em teus caminhos. Te agradecemos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Que possamos permanecer, amados, nos caminhos de Deus, porque coisas grandiosas e maravilhosas irão acontecer na sua vida. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e não esqueça, Deus é contigo.